Fala, profissionais! Sejam bem-vindos ao canal Visão Corporativa. Eu, Bruno Custódio, fundador desse canal, desse espaço, a qual falamos bastante sobre carreira, profissão, negócios, finanças. Te dou as boas-vindas a mais um bate-papo profissional. E hoje, na edição desta quinta-feira, estou trazendo um convidado muito especial para falarmos de um assunto que é extremamente importante. O assunto de hoje é sobre a carreira do administrador. Como está a formação dos administradores, dos novos administradores para o mercado de trabalho? Como é que está o processo deles de formação acadêmica? Quais são as dificuldades? Quais são as perspectivas e expectativas pós-formação? E, para falar sobre isso, não poderia deixar de trazer um profissional que está no dia a dia, na formação e auxiliando esses alunos, esses graduandos nesse processo de formação, alinhando expectativa, ajudando na formação e no processo de escolha e encaminhamento da carreira de cada um deles. Eu vou trazer aqui para a tela um grande amigo que eu tenho, amigo esse que eu fiz na Faculdade Souza Marques. Estou trazendo o professor Frank Maurício. Professor Frank Maurício, seja bem-vindo ao canal Visão Corporativa. É um prazer tê-lo aqui. Frank, dá uma boas-vindas aqui no nosso canal. Só de antemão para vocês, o Frank está no Rio de Janeiro, é carioca, ele é professor da Faculdade Souza Marques, já trabalhou em grandes empresas, tanto na área de logística como gestão de materiais, é um líder nato, tem bastante experiência na formação de equipes e sempre buscando extrair o máximo do ser humano para que eles possam atingir o máximo do seu potencial. Então, as honras da casa aqui ao professor Frank Maurício. Seja bem-vindo ao canal Visão Corporativa. É um prazer tê-lo aqui e espero que essa jornada desse bate-papo que faremos aqui nessas próximas uma hora seja bastante proveitoso para você também, que tem muito a contribuir no mercado profissional. Olá, Bruno. Olá a todos. Prazer imenso estar aqui participando com você aí desse bate-papo, né? Fiquei muito feliz aí pelo canal, muito feliz pela iniciativa. Tenho acompanhado, né, os vídeos e para mim é um prazer imenso estar participando aqui com você. É uma jornada que começamos, né, em 2006 juntos, para a gente poder estar caminhando, né? Então, sempre um prazer estar dividindo as experiências, sempre um prazer estar dividindo e participando aí com você aí, seja de qualquer tipo de evento. Sensacional, professor Frank, sensacional. Tivemos aqui um delayzinho aqui na gravação, mas para mim é sensacional ter você, a sua presença aqui, você tem muito a contribuir. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo falando especificamente sobre administração, eu gostaria que você contasse um pouco da sua jornada pessoal, profissional, para poder inspirar estudantes, profissionais que estão no mercado, independente da fase que cada um está. Você tem uma história incrível e tenho certeza que sua história por si só é capaz de estar inspirando antes de a gente entrar nos temas aqui do debate do momento. Bom, Bruno, quando eu entrei no mercado de trabalho, né, eu tive uma forma de criação de que o segundo grau seria suficiente para você ser alguém na vida, digamos assim, né? Por conta da cultura, né, que meus pais possuíam. E quando a gente chega na realidade do mercado de trabalho, foi logo notório você perceber que essa questão que o segundo grau era o suficiente para você conseguir um bom emprego, para conseguir um bom salário, ele não condiz com a realidade que eu vivenciava. E quando eu tive a primeira oportunidade de estar trabalhando numa grande empresa, que foi num laboratório, eu observava muito os recrutamentos internos que eram colocados nos quadros de aviso. E vi que eu tinha que buscar uma formação para poder estar iniciando esse caminho.
Só que buscar a formação na instituição privada, naquele momento, era algo que o salário não permitia. Então, o que eu fiz foi guardar mesmo, durante aproximadamente 4, 5 anos, o valor de aproximadamente 2 anos e meio de faculdade para que eu pudesse ter a oportunidade de estar iniciando. E essa estratégia foi o que permitiu, com muita paciência, que é muito complicado quando você economiza e você não tem nada palpável, às vezes, para você sentir por algum momento. E isso foi fundamental para que eu pudesse, né, 2 anos depois, estar começando a faculdade e estar ampliando a minha mente de uma maneira assim que é difícil mensurar, porque eu me divido antes e depois da faculdade, entendeu? Porque a gente vem de uma série de paradigmas, né? Que às vezes a sociedade impõe, a cultura, às vezes por vir também de comunidades, né? Você vive um ambiente que às vezes isso não é um destaque, entende? Então você acaba às vezes querendo se nivelar por baixo, né? E quando eu consegui ampliar esse horizonte, ampliar essas ideias, né, isso foi muito importante para mim. E o meio do profissional, ele me abriu essa possibilidade quando eu via justamente esses recrutamentos, até que eu pude participar de um e conseguir a vaga. Maravilha, professor. E me fala um pouquinho, para a gente já entrar no bate-papo em si, e falando um pouquinho da sua jornada como professor, eu vou compartilhar aqui uma tela de uma matéria que saiu no jornal o Globo, no final do ano passado, tá bom? Essa matéria do jornal o Globo, professor Frank, ela é baseada no Censo da Educação Superior do Brasil, tá? De 2023. E um ponto que já me chama a atenção, deixa eu colocar aqui para vocês, compartilhamento de tela. Você está vendo aqui a minha tela já, todos vocês. O curso de administração, segundo dados do Censo da Educação Superior, em 2023 era o terceiro no Brasil com maior número de matrículas, com 655 mil pessoas matriculadas, perdendo apenas para o curso de Pedagogia, Direito. Um fenômeno que nós vimos na época de estudo, iniciando lá atrás, que eram os cursos em AD, principalmente os cursos em AD corporativo, mas hoje, segundo dados do MEC, uma coisa que chama atenção é que 49% do total desses dados, desses cursos, dos alunos, já estão atuando na modalidade EAD, ou seja, já estão estudando na modalidade EAD. Minha primeira pergunta que eu queria entender com você, professor Frank, é como é que esses alunos estão chegando hoje para ao se inscrever no curso de administração, ao passar por vestibular, como é que eles estão iniciando na sala de aula? É muito diferente da nossa época. Como é que você está observando? Como é que é o perfil desse aluno? Quais são as dificuldades que você está enxergando, você como mestre, está observando na formação e na chegada desses alunos no início do curso? E as expectativas que você percebe ao chegarem, a eles chegarem, para poder receber a ministração das aulas. Bom, Bruno, antes, né, naquele período da primeira década do anos 2000, né, o perfil era mais variado, porque havia uma transição tanto dos jovens que entravam, que saíam do segundo grau e iam para a faculdade, como haviam aqueles profissionais que iam subindo de cargo dentro dos seus empregos, e chegava um momento que a empresa cobrava um nível superior. Então acontecia, naquele momento acontecia muito isso. Então muitas pessoas com mais idade,
Nós tínhamos colegas com mais de 50 anos, mais de 40 anos, era uma coisa mais comum. Hoje, o que eu tenho observado, que isso não tem sido tão comum. Realmente, o público mais jovem, ele está fazendo uma parcela muito maior das faculdades. Então, quando aparece alguém acima de 40 anos, é muito incomum. Talvez porque realmente as empresas não estejam mais incentivando a formação continuada dos seus funcionários, né, que já estão experientes, e não estão cobrando mais, ou procurando, né, nem cobrando, procurando fazer com que esses profissionais possam assumir novos cargos que exijam uma formação. O que eu tenho observado é que realmente a parcela de jovens ela é maior. Esse jovem hoje, além das deficiências que já era comum acontecer, você acumular algumas deficiências do teu histórico escolar ao longo da tua vida, tem um impacto do pós-pandemia, né? Que as pessoas que vivenciaram essa época e principalmente estavam estudando, elas tiveram, sim, um impacto negativo na formação. Então, hoje, o que eu procuro estar muito atento é justamente ter essa sensibilidade de entender a realidade de cada aluno e fazer o que for possível para que minimizar qualquer deficiência que o aluno tenha, seja intelectual, seja de falta de conteúdo mesmo, e você, às vezes, sair da esfera mesmo restrita ali das disciplinas e está trazendo componentes que auxiliam e que vão auxiliar de imediato e que vão auxiliar depois na carreira dele dentro da faculdade e, posteriormente, consequência disso é que na carreira profissional também isso vai ser muito bem aproveitado. Então, a minha intenção é justamente essa, ter justamente esse olhar que faz com que o aluno não se sinta menor do que os outros. Claro que quando você está nos ambientes virtuais, essa percepção ela fica prejudicada. Então, você tem que ter ainda mais habilidade para tentar perceber isso. E isso leva mais tempo, às vezes. Às vezes, você só vai perceber na área virtual, né, quando você faz, às vezes, um primeiro exercício ou uma primeira avaliação. Que aí você percebe que a dificuldade do aluno e, às vezes, é algum entendimento de alguma coisa. Mas na presencial, você é mais rápido para perceber isso, para perceber esse comportamento. E hoje eu vejo que a grande diferença é justamente nesse aspecto aí, do que é AD e do que é presencial. E me fala uma coisa, você como professor acadêmico, a galera que está chegando tem uma aspiração inicial. E você tem turmas tanto no início como no decorrer do curso. As pessoas, por exemplo, entraram no curso de administração, eu quero trabalhar na área de RH. Ao decorrer do curso, você percebe que as pessoas continuam, por exemplo, aquelas que imaginavam trabalhar com RH, estão focadas ainda na metade do curso, concluírem ao se formarem, focarem na área de RH, ou você já percebe que as pessoas mudou a opinião ou já enxergam outras possibilidades? Porque o nosso curso, o curso de administração, ele tem uma formação generalista, ampla, com várias possibilidades de atuação. Como é que você está percebendo isso? Porque a gente entende que isso pode também ter uma influência com relação à alocação quando chegar no mercado de trabalho ou após a formação, uma vez que boa parte desses alunos já estão trabalhando. Eles só não estão em posição ainda de mais sênios, de analistas, especialistas, coordenação, gestão. Como é que você está vendo isso ao longo da jornada acadêmica dos alunos, professor? Hoje eu vejo que o perfil ele é mais de você já oferecer para o mercado um diferencial. As pretensões hoje elas não são tão específicas. Eu quero ir para RH, eu quero ir para finanças. Eu vejo hoje as pretensões mais gerais.
ou seja, a maioria das vezes hoje está desempregado ou ainda não conseguiu o primeiro emprego, a grande maioria hoje. E aí a busca deles é justamente ter um espaço melhor no mercado de trabalho, ter mais opções, né, no mercado de trabalho. E aqueles que já estão no mercado de trabalho, a perspectiva ela não é específica de ir para uma área ou para outra. De estar, se não gosta do trabalho, encontrar outro, e se o trabalho é bom, eles querem crescer naquele trabalho. E aí eles não visam um perfil muito específico de uma área. Eles visam as oportunidades que aparecem e procuram estar pronto para seja qualquer oportunidade. Eu tenho visto dessa forma, não vejo um objetivo assim específico. Um ou outro que às vezes tem um objetivo mais específico focado em concursos públicos. E aí é uma abrangência muito grande. Eu quero estudar para, por exemplo, auditor, fiscal. E aí você percebe que o caminho ele é um pouco diferente. Porque, às vezes, para você chegar a essa trajetória, leva mais tempo. E o jovem que está buscando primeiro uma oportunidade mais sólida do mercado de trabalho, ele consegue isso de uma forma, às vezes, mais rápida. E consegue ver que a faculdade ela já está trazendo um benefício para ele, quando ele se coloca no mercado de trabalho, e principalmente numa frase que eu tenho escutado muito nos últimos anos, que é, caramba, o professor falou isso aqui e agora eu estou vendo na prática acontecendo. Ou o professor falou isso e agora eu estou vendo a ausência disso daqui, simples, como faz falta. Isso é incrível, e isso eu posso falar para vocês que nada que a gente aprende na faculdade é descartável. Aí, em algum momento você vai usar. E isso é uma dica que eu já dou para a nossa audiência aqui, quem estiver estudando, ainda que você, às vezes você tenha uma afinidade maior com algum tipo de disciplina, mas ainda que você não tenha, não goste de alguma, eu recomendo para não desperdiçar a oportunidade de aprendizado, porque certamente vai aparecer uma demanda, uma problemática que vai fazer alusão àquela matéria que até então você não dava muita atenção a ela. Muito bem colocado isso, professor. E me fale uma coisa, mercado de trabalho. Eu quero trazer um dado aqui também, um dado que, assim, ele não me surpreende, mas eu confesso, professor Frank, que eu fico bastante triste com esse dado que eu vou colocar aqui na tela para vocês agora. Esse dado aqui, ele veio do ano passado, veio de uma reportagem da CNN, e ele traz a seguinte informação. Foi feita uma pesquisa com mais de 5.000 formados, tá bom? De 178 instituições do Brasil. Então, ela é uma pesquisa de abrangência nacional e tem um valor significante de amostra. 5.000 pessoas é bastante pessoas. E aí, quais são os dados aqui, para resumir, que chamou a atenção? Basicamente, eles fizeram um levantamento para identificar, num primeiro bloco, quais eram os 20 cursos, professor, que tinha o maior índice de empregabilidade. Então, como esperado, medicina, das pessoas que estão formadas, 92% já estão trabalhando na área, farmácia, 80%, odontologia, 78,8%. Para título de curiosidade, a administração não aparece nos 20 primeiras colocações. Talvez um curso que tem algumas disciplinas próximas, como, por exemplo, contabilidade, das pessoas que foram formadas, 68% estão trabalhando, mas a administração não aparece aqui. No segundo bloco, ela faz uma análise dos 20 cursos com maior índice de alunos que não exercem atividade remunerada. E aqui, a administração já aparece, ou seja, na 19ª colocação, com 13,5%. Então, ou seja, a taxa de desemprego da administração, segundo essa entrevista, estaria em 13,5%.
E o último bloco que chama atenção, também no top 20, é o percentual de pessoas que trabalham fora da área de formação. E aqui não aparece administração, mas a gente percebe vamos chamar de alguns cursos análogos, como gestão de pessoas e RH, 40,5. Então, das pessoas que formaram em RH, 40,5 não trabalham na área, por exemplo. Pessoas que formaram em marketing, 36,6 não trabalham na área. Gestão financeira, 31,8 que se formaram nessa disciplina não trabalham na área. Minha pergunta para você, professor, é entender o seguinte: como é que você vê esse comportamento no mercado? Você percebe que, ao se formar, os alunos estão se frustrando com o curso ou não? Ou acaba o curso de administração sofrendo um pouco de influência, por exemplo, de uma falta, vou chamar assim, mas aí eu, Bruno, estou dizendo isso, uma falta de uma maior atuação dos conselhos de administração, ou Conselho Federal de Administração, para coibir, por exemplo, que algumas outras disciplinas, por exemplo, direito, venham usurpar ou atuar em cargos que, na prática, se você for fazer a descrição de cargos, são cargos de administradores. Então, de forma correta, quem é formado no direito não poderia estar naquele cargo. Aquele cargo é voltado para um especialista em administração. Como é que você, quando você vê esses dados, como é que você enxerga isso e quais são as suas perspectivas de futuro com relação a esse comportamento do mercado, que não me surpreende, mas é preocupante no momento que a gente vê a pessoa quando está formada, está dando as claras que ela não tem uma perspectiva de emprego direto na sua área de formação. E quando tem, ela acaba concorrendo com profissionais de outras áreas e uma vez que o nosso conselho não é tão atuante, de uma maneira geral, nacional, acaba perdendo vagas àqueles que são formados no curso de administração. Como é que você vê isso, professor? Então, na questão dos concursos, a atuação ela tem sido um pouco mais presente dos conselhos. Eles conseguem impugnar algumas vagas que às vezes é colocadas de uma forma geral e ela é específica do administrador. Inclusive, até em editais das prefeituras, eles têm pedido a colaboração dos conselhos para que eles façam os editais corretamente, para que encaixem as características corretamente. Então, isso, dentro do que eu observei, nessas áreas, isso houve um avanço com relação aos conselhos. Agora, quando você vai para o meio empresarial, eu não vejo a atuação dos conselhos, se aquele cargo realmente está sendo bem dimensionado quando você divulga uma determinada vaga. O que eu observo, e aí depende muito da trajetória de cada um, é que muitas das vezes o aluno, quando ele já está trabalhando, ele não tem essa visão de que na hora que ele vai responder talvez um questionário desse, que a atuação dele pode não ser explícita para o administrador, mas ela está relacionada com a formação dele de administrador, devido à abrangência que o curso realmente tem. E um dado que me surpreende é que realmente, por mais que a administração ela tenha se mantido nas primeiras colocações de matriculados, o mercado, especificamente aqui no Rio de Janeiro, ele está voltando a se aquecer num movimento um pouco lento. Por quê? Houve algumas questões nos últimos, vamos botar, nos últimos 10 anos aqui no Rio de Janeiro, principalmente, que as empresas elas saíram do Rio de Janeiro. Então, quando uma empresa sai do Rio de Janeiro, ela leva consigo, eu participei mesmo de um encerramento de atividade de uma empresa, e ela levou consigo 1.800 vagas, diretas e indiretas. Isso para que volte a haver
oportunidade de emprego nessa quantidade leva muito tempo. Até a empresa saiu, deixou aquele terreno ali, até isso voltar a ter atividade naquele terreno, aquilo se solidificar, leva muito tempo. E aí eu observo que em muitas áreas, como as empresas que foram para Goiás, ela não consegue preencher o seu efetivo de vagas, porque não há profissionais qualificados. Então, é muito difícil você ver empresas como a Vale do Rio Doce, como a Petrobras, que elas, quando veem que vai faltar mão de obra daqui a 10 anos, elas começam hoje a estar providenciando essa formação. E as empresas não têm essa visão. E, às vezes, dimensiona mal o funcionário que ela recebe. E aí o administrador eu vejo como o mais prejudicado nesse aspecto, de atuar de uma maneira dentro das empresas que o cargo muitas vezes não condiz com a nomenclatura administrativa, mas ele não vai deixar de estar usando as suas ferramentas. E aí é onde eu sempre chamo a atenção dos alunos que é muito comum as pessoas acharem capazes de administrar. E a gente vê muito isso em donos de empresa que fazem a administração da empresa. Mas é totalmente diferente o conhecimento que se tem na aplicação do dia a dia de uma empresa que a formação do administrador traz. E muitas pessoas, muitos profissionais, vivem em empresas que não são comandadas por administradores. Então, eles não têm o menor conhecimento de como é um ambiente profissional com todo o arcabouço que a administração oferece. Ele não está se habituando a isso, porque ele viveu sempre sem. E quando o aluno entra na faculdade, ele começa a perceber uma série de problemas, né, que os pioneiros da administração já resolveram para a gente. Ele começa a perceber a falta, começa a perceber que ele não tem um bom gestor, ele começa a perceber que há pequenos erros ali que se tornam grandes, e aí essa percepção que eu vejo que tem que mudar, para que a gente entenda o papel do administrador e saiba realmente cobrar isso dentro das empresas. Inclusive, hoje de manhã, eu estava numa reunião de trabalho e negócio, e ouvi de um empresário isso que você falou sobre, em questão até do Rio de Janeiro, que muitas empresas saíram do Rio, isso é verdade. E esse empresário está trabalhando num nicho específico, com a qual já trabalhei, nicho de contact center, e ele, na contramão, por exemplo, desse setor, que foi sair, empresas que eram, por exemplo, para Nordeste, Minas Gerais, São Paulo, Curitiba, enfim, ele, por ser uma empresa de Curitiba, ele voltou para o Rio. E aí ele me traz um dado que me chamou a atenção, assim, ó, Bruno, dentro da mão de obra que eu quero que eu preciso contratar, em Curitiba a taxa de desemprego é 3%. No Rio de Janeiro é 12%. Então, se eu abrir uma vaga no Rio de Janeiro, tem fila para vir trabalhar. Então, ele está fazendo um movimento na contramão. E quanto à relação à questão da formação, de pessoas que, dentro das empresas, realmente não têm aptidão de administração, isso faz sim que empresas tenham problemas de liderança, tenham problemas de planejamento, porque muitas pessoas que estão em cargo, por exemplo, de liderança, não têm as competências necessárias que o curso de administração possibilita. Então, tem pessoas que você vê que são muito bons na execução, mas quando elas são alçadas ao cargo de liderança e não sendo um administrador, ainda que ela tenha uma formação genérica, ela não tenha se especializado, essas competências não vêm a cavalo. E às vezes ela não se dá conta de ir buscar. E quando não vai buscar, quem sofre diretamente é a equipe e, na consequência, a empresa. Aí o dono que está lá em cima, que montou um negócio, aí não consegue ter. O que está acontecendo? Por que a minha cultura não consegue fluir? Aonde que está o erro? O erro está
talvez no desvio de formação. E o segundo erro, que eu entendo que é maior, é não identificar e não tentar corrigir com formações internas dentro da empresa, ou você investir ou viabilizar que seu funcionário, né, tem um complemento, por exemplo, de salário e venha fazer uma formação complementar para trazer essa gestão. Algumas empresas fazem isso, mas infelizmente não é de todas. E um dado, professor, que aí eu quero entender, porque visto que o administrador, quando ele se forma, não tem emprego garantido, esse cara precisa sobreviver. E aí você tem um advento do empreendedorismo. Dentro dos alunos, ao longo do teu processo de formação, e você já há anos dando aula da faculdade, você já pegou um aluno que começou e terminou. Como é que está essa visão empreendedora dos alunos? Quando o aluno está chegando, você percebe que a maioria querem realmente ou fazer concurso público, ou trabalhar na iniciativa privada, ou você vê aquele desejo das pessoas de fato, não, eu quero ter o meu próprio negócio. Como é que tá a sua percepção quanto a isso? E um segundo ponto, falando sobre empreendedorismo, eu lembro que na nossa grade curricular nós tivemos um período de empreendedorismo. E você também tem os períodos de contabilidade. Contabilidade de custo, geral, inicial. Porém, uma coisa que eu entendo e eu percebo muito aí no mercado, que muitas pessoas não têm o básico de formar uma empresa. Como é que constitui uma empresa? O que eu tenho que fazer? Quanto tempo leva? Quais são os requisitos? Quais são as dificuldades? Quais são as alíneas de impostos que você vai ter que entrar? Quais são os riscos? Quais são as oportunidades? Quais são os segmentos mais atrativos? Na minha perspectiva, eu entendo até que as faculdades, já que, como curso de administração, não tem a garantia de empregabilidade, porque a gente já conversamos sobre isso há pouco, o que de fato as faculdades, de uma maneira geral, que você tem percebido, é que elas estão modificando as suas grades para dar esse subsídio de conhecimento para que a pessoa, ao terminar, tenha, no mínimo, condições de começar um negócio e não ser enganada, não terceirizar, está tudo com contabilidade. Como é que você está vendo isso, professor Frank, com relação a esse despertar para o empreendedorismo e até para uma questão também de rede social, o que você mais vê, faça seu próprio negócio, acredite em você, faça isso. Existem jornadas, a gente inicia e morre pelo meio do caminho. Como é que você está vendo esse ponto aí, professor? Quando eu vejo nessa questão de empreendedorismo, quanto mais jovem um aluno entra na faculdade, ele tem menos essa visão de empreendedorismo. Porque quando ele entra, cada vez mais jovem que ele entra, às vezes ele está buscando o primeiro emprego, está buscando a primeira solidificação financeira na vida dele, e ele não tem essa visão ainda. Ele pode ser despertado nessa visão ao longo do curso. E muitas vezes o que eu tenho observado é alguns jovens que trabalham já e têm pequenos empreendimentos que dão um suporte financeiro, um complemento financeiro. Isso é o que eles têm mais aproveitado na questão de empreendedorismo, do que viver só com o seu empreendimento. Então, eu vejo algumas pessoas na faculdade se dividindo dessa forma. Ele tem emprego e tem um pequeno empreendimento, né? Ele tem uma loja de roupa, ele tem um comércio né, voltado para a parte estética, e então eles ficam assim. Eu tenho uma aluna que ela tem um negócio da família, então a ideia dela é melhorar o negócio da família. Entendeu? Ela tem uma loja, então a ideia dela é essa. Ela já veio com essa visão de melhorar e entender uma série de questões que ela pode negociar melhor a compra dos produtos e competir melhor com os concorrentes. Então, isso já é foco para as pessoas que vêm já de negócios familiares, eles já vêm com essa característica. Né? Até recebi também um aluno recentemente também, que o pai tem uma formação assim de lojista, né?
Então, você percebe já essa integração. Ele já tem essa preocupação de melhorar o negócio. Como a gente viu no passado, também de uma aluna também que assumiu o negócio da família, né? E quando ela assumiu, ela conseguiu fazer o negócio crescer, conseguiu parcerias, conseguiu uma série de benefícios, porque por mais esperto e muito sábio o pai era, né? O pai era sábio pelas experiências de vida, né? Então ela pôde acrescentar à vida do pai uma série de ideias que a faculdade deu. Então isso foi muito, e fizeram uma forma de união de ideias que a empresa cresceu. Então nesse lado do empreendedorismo que eu vejo é isso. Eu vejo complemento de renda, eu vejo mais presente, e vejo essa questão de assumir os negócios existentes da família. E um dado interessante que eu tenho observado, que vem acontecendo, o administrador hoje, quando ele se forma, existe um grupo que está complementando com contabilidade. E o contador, quando se forma, também tem um grupo que já está se formando também em administração. Então, estão procurando unir essas duas formações. E aí eu vejo que isso, sim, é uma grande vantagem para esses profissionais. Que muitos profissionais, principalmente de contabilidade e administração, vêm fazendo essa troca. E esse ponto que você acaba comentando sobre pessoas que estão tocando o negócio da família, pequenos negócios como uma segunda fonte de renda, isso é uma realidade de muitas famílias aí do país e também muito explicado pela questão que é clara que não tem emprego para todo mundo e cada vez vai ter menos. E então as pessoas são basicamente jogadas na necessidade de empreender. O problema é que o que acaba acontecendo é que nem todo mundo tem o suporte necessário para ter uns subsídios básicos para continuar empreendendo, até porque boa parte das empresas aí falem antes dos seus 3, 4 anos de vida, o que acaba gerando problemas graves aí para o mercado, a não ser- até mesmo para a própria pessoa que tem o seu sonho arruinado. Professor Frank, me fala um pouquinho sobre competências, tá? O nosso mundo mudou muito e na nossa época você tinha o famoso inglês como diferencial. Hoje, inglês é praticamente mandatório na maioria das vagas, na maioria delas. Você tem a questão também da tecnologia, que ano que vem vai fazer 20 anos que a gente iniciou na faculdade como aluno. E ela ganhou escala de forma descomunal. E você tem hoje a chegada aí da inteligência artificial e, e tem a questão dos dados, análise de dados. Na nossa época tinha, acredito que ainda tenha hoje, mas talvez com outra nomenclatura, tinha a matéria de SIG, Sistema de Informações Gerenciais. Mas hoje, até pelo advento, a velocidade que a tecnologia chegou e as soluções que são entregues, faz com que as pessoas vão lidar com um grande volume de dados para tomar decisão e dos mais variados tipos, sejam dados transacionais, dados financeiros, dados de operação, dados de gestão. Me dá algumas dicas, professor, do seu conhecimento, da sua vivência, além do conhecimento acadêmico, quais são as competências que você entende que são fundamentais, mínimas, que o administrador, os novos alunos, devem buscar, pelo menos até o fim da faculdade, para que eles estejam mais preparados em condição de serem competitivos ao participar de processos seletivos e darem prosseguimento da carreira de maneira bem-sucedida. Como é que você vê isso, professor? O que eu vejo como primordial para qualquer profissional é entender, né, de uma forma bem sólida as bases da sua profissão. E hoje, cada indivíduo hoje ele tem à sua disposição
uma quantidade de informações enormes. O que diferencia? É se você vai transformar essas informações em conhecimento para você. E isso que eu venho chamado muita atenção dos alunos, de que nem tudo é estudar só para a prova. E que eles têm que procurar aproveitar o máximo os professores que passam pelas vidas deles, do que ficar só naquele básico de focar na nota, focar na média e pronto, entendeu? E no passado, muitas disciplinas que eram apresentadas, ela trazia às vezes um livro base para você, e aquele livro ali ele era, digamos assim, um norteador. Hoje, qualquer disciplina que você pegue, você vai estar usando, eu uso geralmente mais de 15 livros para estar fazendo uma disciplina. Entendeu? E um alerta que eu faço é que o aluno ele entenda a história. O aluno está muito pobre de história. E muitas das vezes ele pega críticas atuais com os olhos de hoje e quer julgar o passado, que ele não viveu. Então, eu tenho alertado muito eles para isso, para que eles entendam a trajetória de cada parte da profissão. Por exemplo, e se aprofundar na história. Por quê? Dentro da jornada acadêmica ali, a gente apresenta uma série de caminhos, uma série de links que não tem página na internet, digamos assim. Uma série de links que a gente deixa que o aluno tem que, por si só, se aprofundar. É muito comum, por exemplo, a gente ver críticas a Taylor, a Fayol, a Ford. Mas o aluno, às vezes, pega essa crítica que alguém está falando hoje e acompanha sem pegar a obra desses autores e aprofundar, para entender a visão deles e formar a sua opinião. Ele pega, às vezes, a crítica pronta. Entendeu? E muitas das vezes é o que eu costumo sempre chamar a atenção. É muito fácil criticar as primeiras teorias da administração com os olhos de hoje, porque você quer que o funcionário seja colaborador, você quer que o colaborador seja tratado como uma pessoa, seja de uma forma humanizada, com foco no bem-estar. Só que na época que eles começaram, haviam outras prioridades. Né? Haviam pessoas perdendo membros, haviam pessoas morrendo dentro das fábricas, então eles precisavam primeiro apagar aquele incêndio. Então eles precisaram solidificar uma série de coisas que depois os pensadores que vieram não precisavam mais pensar, porque eles já pensaram para eles. Então era melhorar e potencializar. Então, em cada profissão a gente tem que entender isso, que tudo aquilo, toda aquela trajetória, eu não vou precisar inventar a roda novamente, mas eu tenho que aproveitar o conhecimento que foi deixado e ver que as aplicações podem ser adaptadas para o mundo de hoje. E se eu puder hoje aproveitar as tecnologias que eu tenho, eu vou fazer muito melhor. Do que se você realmente sabe que o resultado é apenas 4, mas você aprendeu que 2 mais 2 é 4, é diferente. E muitas das vezes, pegar o resultado pronto só para analisar e não entender a formação daquele resultado, isso às vezes dificulta. E aí é onde cabe ao profissional de administração ele ter um bom Excel para poder estar se desenvolvendo, saber sim lidar com apresentações, saber usar as tecnologias, e isso tem me surpreendido. Né? Os alunos, eles, com pequenos starts, eles conseguem usar tecnologias que eles não mexeram e têm aproveitado bem essas tecnologias para fazer bons trabalhos, boas apresentações. A grande questão é, quando as apresentações são individuais, a qualidade tem sido maior. Quando as apresentações são em grupo, esse rendimento cai.
Isso pode estar mostrando que o jovem está pronto para lidar consigo mesmo, mas não está pronto para lidar com as pessoas. E se isso realmente refletir dentro do ambiente profissional, qualquer equipe vai sofrer consequências muito grandes. Porque uma coisa é você incentivar, digamos assim, a entrega de ideias, para que haja conflito de ideias sem haver atrito. E muitas vezes está tendo atrito e não há conflito. E aí as coisas estão se perdendo, as equipes estão se perdendo. E eu vejo uma preocupação muito grande nessa questão da formação de equipes. Porque as pessoas, por conta da forma que vivem, da forma de comunicação hoje que é usada, ela não está desenvolvendo as questões de relacionamento com pessoas ali frente a frente. Então, às vezes, isso tem dificultado muito essas pessoas no ambiente de trabalho. E se uma formação de equipe, se as equipes não estão bem, com certeza vai ter impactos maiores nas organizações. Preocupação que eu também tenho da questão do trabalho em equipe. Eu percebo um foco muito grande na especialização, principalmente algumas competências técnicas, mas quando vai falar de trabalho em equipe, as pessoas, de fato, no mercado de trabalho, com bastante dificuldade de diálogo e lidar com crítica, porque as pessoas levam geralmente para o pessoal. E às vezes não está nem errado levar pessoal, porque quem está sendo mensageiro, infelizmente, não desenvolveu algumas competências também de saber falar. Mas também quem está recebendo não está tendo um equilíbrio emocional talvez necessário para saber separar o joio do trigo. Professor, nós já estamos indo para a nossa reta final do nosso bate-papo, e aí um ponto para já irmos encerrando, que eu queria entender de você é o seguinte: você, como acadêmico, na nossa época, nós tínhamos o Google. E o Google é uma boa ferramenta para você pesquisar as coisas naquela época, mas você tinha a questão dos alunos estarem pegando textos prontos, copiando, entregou a questão, sabe lá qual foi, pode ter sido por questão de tempo, dificuldade de aprendizado, por preguiça, vai lá já entrega o material pronto. Hoje, daqui para frente, você vai conviver com a inteligência artificial. Ainda que tenha um mecanismo para saber se aquilo foi feito pelo chat GPT ou similares, enfim, o grande fato é que você não pode impedir que o aluno use, porque ele vai usar. Então, quero que você deixe uma mensagem, olhando a perspectiva de futuro das pessoas, o como é que ela poderia utilizar isso de forma responsável para o seu processo de aprendizado. E quero a sua opinião também, para a gente encerrar, quanto a como é que você vê o ensino superior do futuro. Porque o que que a gente acaba percebendo? O modelo de educação, na minha opinião, eu entendo que ele tem que ser modificado, desde a base até os estágios mais eh, elevados de formação, como a graduação. Porém, entretanto, todavia, eu também compartilho da sua opinião que a gente não pode descartar o aprendizado que aconteceu, por exemplo, administração classe científica, entre outros, porque na perspectiva de visão são totalmente diferentes. Eu estou compartilhando que eu não posso descartar. O fato é que entendo que a gente precisa entregar profissionais mais bem formados, mais preparados para o desafio das próximas gerações. O EAD está aí, mas só EAD eu acho que não funciona, só presencial eu acho que também não só funciona. Como é que você imagina esse ensino superior do futuro e como é que a dica que você dá final para as pessoas poderem aproveitar a tecnologia como as IA para ajudar no processo de formação dela no mercado de trabalho? O que eu foco muito nos alunos que eles primeiro mudem o comportamento deles dentro dos sites. Por quê? O perfil que você... E isso eu mostrei para eles em sala. Cada um que colocar no Google uma pesquisa, ele vai dar uma sequência de sites diferente para cada um. Aquilo que você está mais acostumado a usar, ele vai colocar na frente. Então, é a primeira coisa que eu recomendo para eles.
mudem esses hábitos de ação e comecem a acessar sites com mais credibilidade ligada à sua área, com coisas mais acadêmicas, com um perfil diferente. Então, o primeiro passo que eu digo para os alunos é mudar o perfil dele de acesso na internet, para que você reprograme, digamos assim, os sites a entender que você não vai ser mais aquela pessoa de antes. Esse é o primeiro ponto. No uso das tecnologias, deve usar sim, mas eu sempre recomendo que você, qualquer informação que você busque, você primeiro use um livro como base, para que você possa confrontar essa ideia com o que o site te apresenta. Por exemplo, eu sempre passo uma pesquisa sobre o que é eficiência, o que é eficácia, e se eu posso ser um sem o outro. Há dicionários online que dizem que são iguais, que é a mesma coisa. Nós, administradores, sabemos que não. Eficiência está ligado a recursos e eficácia está ligado à meta. Então, o aluno, quando chega e coloca num trabalho que, segundo o dicionário online, um é igual ao outro, ele fez a pesquisa. Só que o que eu sempre trago para ele, a pesquisa tem que ser no ambiente correto. Então, sempre é bom você se guiar por um livro, às vezes não precisa ser livro físico, você pode ter um livro ali em PDF mesmo, que te guie para vários assuntos. Tá? Então, primeira coisa é isso, é associar o livro para te garantir um acesso correto à informação e depois você ir mesclando isso em diversos sites. E aí você vai fluindo muito bem, inclusive hoje que tem muito mais coisas no próprio YouTube. O YouTube hoje tem uma fonte diversificada muito grande, várias fontes hoje, o próprio Spotify, você hoje tem acesso a coisas, às informações muito boas. Então, o primeiro passo que eu vejo é isso, é mudar o comportamento, mudar seu perfil e entender que uma coisa muito importante é você dar valor ao que você faz. Ou seja, eu não tenho que fazer com pressa. Eu tenho que procurar fazer explorando as minhas habilidades para que eu possa desenvolvê-lo. E o aluno ele tem que ter essa visão de que eu tenho que tentar ao máximo fazer com que ele evite deixar para a última hora. Entendeu? Porque eu sempre, quando passo os trabalhos, eu falo, traz para tirar dúvida, para não perder ponto à toa. Por quê? Porque muitas vezes, se deixar para a última hora, não tem tempo para tirar dúvida. Você já entrega o trabalho. Então, o primeiro ponto que eu vejo é isso. Na questão do ensino superior, eu vou até além. Estou me formando agora em gestão educacional e isso expandiu muito minha visão sobre a educação como um todo. Tá? Assim como a questão da segurança, a educação tinha que ser planos de governo que não se prendam aos governos, ou seja, tinha que ser uma coisa ampla, que independe de quem entra e quem sai, para que isso seja uma coisa continuada, porque não dá para mudar da noite para o dia. Né? Eu costumo muito ver o governo falando sobre a utilização de algumas ferramentas administrativas na área da educação. Na área pedagógica, eu vejo que há uma barreira no que é administrativo e no que é pedagógico. Só que organização é organização. Eu acho que tem muita coisa que dá para aproveitar, que dá para aplicar. A grande questão que eu vejo na educação é que, muitas das vezes, o funcionário pedagógico ele está fazendo função administrativa. E, principalmente, quando há ações do governo que ele precisa atuar com a série de dados ali do aluno. Por exemplo, para que você emita um Rio Card, para que você hoje emita o pé de meia, você tem que ter uma série de informações do aluno que você tem que estar cadastrada. Tem que estar aquilo ali em equilíbrio para que haja continuidade. Então, muitas dessas funções não precisaria ser feito por um funcionário pedagógico. Né? Poderia ser feito por um funcionário administrativo.
Então, o que eu vejo principalmente hoje nas escolas é eu tenho que aproveitar o funcionário pedagógico para as características pedagógicas. E tem que aproveitar o que não for característica pedagógica, for administrativa, que eu coloque pessoas administrativas ali para estar exercendo. Entendeu? Mas entendendo que é uma conjunção, que tem que haver um equilíbrio entre as duas partes. Isso eu vejo que é fundamental para a educação, e muitas coisas da educação o Brasil ainda usa, na minha visão, como uma coisa, como um modismo, como uma coisa que não é... Ele não quer a mudança real, ele quer uma fachada. Então, eu não tenho visto ações que realmente queiram mudar a educação, queiram mudar a realidade dos estudantes. Eu vejo uma coisa mais como fachada. Quando eu vejo que está lá dizendo que a gestão tem que ser democrática, eu não aprendi assim, que basta você determinar que a gestão vai ser democrática. Eu vejo como um desenvolvimento. Quando você pega, às vezes, uma equipe, você tem que ser autocrático, sim, porque a equipe está aprendendo. E à medida que ela aprende, ela começa a ter ideias, nós vamos passar para a democrática. E melhor ainda se eu puder ser mais liberal. Não é sinônimo de desordem, não é sinônimo de bagunça. Agora, se eu já imponho que a gestão tem que ser democrática, a gente vem de uma cultura muito grande de uma autocracia, dentro de uma série de cargos, dentro de uma série de questões da educação. Isso vai causar impacto negativo. Isso não vai funcionar de imediato. Então, entre você falar que é melhor uma gestão democrática, eu prefiro uma melhor gestão e que tente valorizar as pessoas. E aí a gente vai transformando, sem ter essa imposição. Mas como a gente vê que muitas coisas do nosso país não há uma fiscalização adequada, né, para que se possa, às vezes, você corrigir rotas, você poder, as pessoas se sentirem que estão sendo acompanhadas, que seu desempenho, seu conhecimento, suas atividades estão sendo acompanhadas, isso é muito negativo. Entende? Então, o que eu vejo é que precisa mesmo de uma série de mudanças que melhore a qualidade do ensino, mas que seja algo que não dependa de governo, seja algo que seja maior do que isso, seja algo que seja um plano que leve tempo, mas que seja gradual. Mas o que eu vejo são imposições que, às vezes, sendo de forma abrupta, isso não, as pessoas vão fazer para agradar do que ser realmente democráticos na sua gestão. Eles vão fazer porque tem que fazer, porque está ali escrito. Entendeu? Então, algumas características organizacionais poderiam ser melhores aproveitadas nas escolas, justamente para entender que, como às vezes se observa muito, que em algumas vertentes da educação só se aproveitaram a administração clássica e científica como exemplo e como modelo ali para a educação. Só que a administração é mais do que isso. Ela tem a teoria da contingência, tem a teoria das relações humanas, tem a teoria de sistemas. Isso tudo evoluiu. E aí é o que eu falo para os administradores. Essas teorias são só fragmentos da maior teoria que tem, que é a administração moderna. Então, o que vocês precisam entender é a administração moderna. E aí é onde eu vejo que a escola também pode aproveitar melhor as ferramentas que a administração já fornece, como o governo foi tardio em estar aproveitando as ferramentas que a administração já fornece, porque a gente tinha muitas empresas que eram maiores do que países. Como é que isso tudo era administrado? Então, havia, sim, uma experiência muito grande dentro da forma de administrar os recursos, de cuidar das pessoas. Então, eu vejo que, para mudar, eu vejo que o acesso às universidades não podem ser por uma única prova. No único momento ali, por exemplo, hoje, como é usado o Enem. Eu acho que o segundo grau ele deveria ser já uma forma de acesso às faculdades.
que você vai se desenvolvendo a cada ano, para que houvesse uma preocupação maior em cima do segundo grau do que o aluno só estudar para o Enem. Entendeu? Então, acho que não precisaria do Enem. Se eu fizesse uma avaliação constante, periódica no segundo grau, né, que fizesse parte da vida do estudante, e eu fizesse, através da soma de todas essas avaliações, uma medição para que ele tivesse acesso às faculdades, eu acho que isso daria mais frutos do que a gente vê o que o Enem virou. Porque no início, o Enem era só para avaliar os estudantes. E quando viram que havia uma evasão muito grande, havia um descuido muito grande para fazer as provas, eles inseriram essa questão de acesso, de dar uma forma de acesso às universidades. Quando eu vejo desnecessário, Acho que o segundo grau ele já está aí para isso. Eu poderia fazer isso ao longo do segundo grau. Quem não está fazendo o segundo grau, aí sim, poderia usar o Enem como uma ferramenta. Entendeu? Mas isso são mudanças que muitas coisas que são feitas no nosso país são desvirtuadas. Né? E o que a gente mais observa é isso. O Enem, para mim, foi desvirtuado e ele não trouxe, talvez, uma forma de dividir melhor as vagas. Né? Porque eu não me importo com quantos entram na faculdade. A minha maior preocupação é quantos saem dela. E isso eu não estou vendo aumentar. O nível superior ainda não aumentou a quantidade de pessoas com nível superior na proporção da população. E desde que a gente entrou na primeira aula, quando falaram para a gente, vocês fazem parte de um grupo de 3% da população. Nós continuamos formados fazendo parte de 3% da população. Então, significa que precisa haver um incentivo das empresas para ter uma formação continuada, uma coisa que acontecia muito no passado, de empresas pagarem parte da faculdade. Isso não está acontecendo. Eu acho que isso poderia, se as empresas tivessem incentivos maiores, muitas vagas privadas poderiam ser usadas pelas empresas para colocar os seus funcionários. E aí a gente daria um passo muito grande aí em uma série de questões, tanto da formação do indivíduo, e essas empresas com certeza estariam colhendo frutos muito grandes. Então é muita coisa para a gente pensar, é muita coisa para a gente ver que pode melhorar. Mas eu acho que essas coisas aqui, principalmente a participação maior das empresas, incentivar os seus funcionários a buscar informação, seria um papel muito importante para a nossa sociedade, que dividir esse papel, assumir esse papel dividindo isso com a sociedade, eu acho que é um fator muito importante. Maravilha, professor Frank. Professor Frank, eu conversaria com você por mais horas aqui, mas eu quero, de antemão, agradecer a sua participação aqui no Visão Corporativa. Muito bom a sua conclusão no final. Eu também entendo que falta integração em toda a questão dos estudos, e já digo para vocês aí, para a nossa audiência, que o pessoal não caiam na falácia que ensino superior não é importante. É sim, se você acha que não é importante, tenha certeza que você vai cair no primeiro filtro do processo seletivo lá, quando é selecionar pessoas que já são formadas. Eu não quero entrar nem no mérito com vocês quando botam um filtro da onde que você é formado, que também tem. Então, acredite no ensino superior, ele é necessário e fundamental para, no mínimo, você ter os pré-requisitos necessários. Professor Franco Maurício, professor da Faculdade Souza Marques, pós-graduado, graduado em administração, pós-graduado em gestão empresarial, graduando em gestão da educação. Muito obrigado pela sua participação, foi uma honra ter você aqui. Espero te ver mais vezes aqui no canal Visão Corporativa para você trazer outros assuntos que você tem muito a contribuir, como a questão de liderança, filosofia, é, planejamento. Então, você tem muito a contribuir. Espero ter você aqui outras vezes aqui. Talvez não só um bate-papo entre nós dois, mas um bate-papo envolvendo outros profissionais aqui, que vai ser bem interessante. Obrigado, professor Frank, pelo tempo de disponibilidade. Foi muito enriquecedor sua participação aqui.
Quero agradecer aí a participação e a audiência de vocês até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo com seus colegas de profissão, de trabalho, de estudos. Tenho certeza que o professor Frank hoje conversou aqui comigo, é de grande valia, e se vocês aplicarem pelo menos 10, 15%, não tem a menor dúvida que você vai sair um profissional melhor e vai estar bem atento ao que o mercado está esperando de vocês. Um grande abraço para vocês, fique com Deus e até a próxima. E lembre-se, pessoal, no longo prazo, tudo é possível. Tudo é possível no longo prazo. A minha dica é: escolha as sementes certas para você semear e cuide bem delas, que no tempo certo ela vai florescer para você. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, professor Frank. Obrigado, Bruno. Até logo a todos.